Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso pequeno estudo, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje nossos grãozinhos trazem para a gente ainda o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Bem, pessoal, o que eu entendi aqui é o seguinte: nós devemos sempre fazer a caridade sem esperar receber nada de retorno, né? Isso a gente já sabe, já ouviu várias vezes, né, gente? A gente vai fazer a caridade sem exigir cobrança nenhuma de ninguém, sem exigir que aquela mesma caridade um dia seja feita a nós mesmos, né? Vamos fazer a caridade de coração aberto, né? Vamos fazer, por saber que é preciso fazer, né? A gente tem que fazer a caridade justamente para aqueles que não têm condição de retribuir nada. A gente sabe que aqueles não têm condição de retribuir para a gente, né? Então vamos fazer a caridade sempre, indistintamente, mas procurando levar àqueles menos afortunados, né, o que nós temos de melhor em nós. Vamos procurar levar o nosso amor, a nossa paz, a nossa sabedoria, a nossa alegria, o que há de melhor em nós. Porque isso, o de melhor para nós, o de melhor em nós, eles vão receber e eles vão dar o que eles têm de melhor deles para nós, né? Que é a oportunidade que nós estamos tendo de fazer o bem. Viu, gente? Fazer o bem
sem exigir nada em troca. Isso é o que essa leitura aqui quis dizer para nós. Sem esperar nada em troca. Fazer o bem justamente àqueles que não têm como retribuir. Né? Que a gente sabe que a retribuição do bem que a gente faz aqui, ela virá futuramente. Ela virá numa vida melhor, numa vida futura, plena de amor, plena de gratidão, plena de paz, né? De consciência leve. Então, a nossa recompensa não é aqui na terra, não é um muito obrigado, né? Não é um Deus te pague. A nossa recompensa, né, é a nossa consciência tranquila, né, por praticar sempre a lei de amor. Tá bom? Então vamos lá, praticando cada dia mais a lei de amor que Jesus trouxe para a gente. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje ainda o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Questão 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletivo. Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagine essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem, da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Muito bem, o que eu entendi aqui é o seguinte, que todos nós, espíritos, começamos bem ignorantes, bem simplesinhos, né? E que, com o passar do tempo, né, a gente adquirindo, né, a consciência dos nossos atos e a consciência do nosso livre-arbítrio, todos nós aí nós passamos, né, por etapas no nosso crescimento espiritual. E uma dessas etapas é aqui onde ele fala, né, que das miríades de seres invisíveis, que são o quê? São os corais, vamos colocar assim os corais, né, que vão formar ilhas, formar arquipélagos, né, vão mudando a forma da natureza, né? Esses ainda fazem tudo sem saber de nada, são ignorantes, estão participando de tudo no globo, no mundo todo, estão participando, mas são ignorantes ainda, não sabem o porquê estão fazendo aquilo, né? Então, os espíritos que comandam as ações, que fazem parte, que executam as ações da natureza, né, são dirigidos por outros espíritos superiores. E esses espíritos, mesmo sem saberem o porquê estão fazendo aquilo, fazem, porque faz parte do seu crescimento espiritual. Todos nós já fizemos parte disso, né? E ainda vamos fazer parte de coisas maiores, de coisas grandes, né? Mas ainda somos dirigidos por espíritos e ainda seremos dirigidos por espíritos superiores a nós, né? Mas um dia todos nós seremos espíritos que dirigirão outros espíritos também nessas etapas do seu crescimento espiritual, tá bom? Acho que é isso que eu entendi, tá?
Desejo a todos uma ótima sexta-feira, com muita paz, muita luz, muita harmonia, muito amor no coração. Trabalho e prosperidade que venha desse trabalho. Que Jesus nos abençoe, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.